Boa noite, começando mais um vídeo aqui para a gente falar sobre assuntos relacionados à gestão de estoque dentro da logística, né? Sempre falo que é um pilar importante dentro da logística, a parte de gestão de estoque. E a gente vai falar aí hoje sobre recebimento de materiais, né? E um assunto que às vezes nem sempre dado muita importância dentro das empresas, mas que é fundamental para que a gente tenha um processo aí, uma gestão de estoque eficiente. Toda segunda-feira a gente vai estar aqui para falar de um assunto relacionado à gestão de estoque, né, dentro da logística. É claro que quando a gente fala em gestão de estoque, a gente está falando da logística como um todo, né? Eu sempre reforço aqui que eu dou um foco na parte de gestão de estoque porque eu entendo que... Boa noite, Thiago. É um ponto fundamental dentro da logística para dar apoio, né, na cadeia como um todo, né? Então, como eu sempre falo, suprimentos ele não vai funcionar legal se não tiver uma boa gestão de estoque. O comprador lá vai sempre ter aquele sufoco, ter que correr atrás de um material que está faltando, né? Correr lá no fornecedor para poder atender mais rápido. Um PCP não consegue fazer uma programação legal porque está faltando material dentro do estoque. Um comercial não consegue bater meta porque está faltando produto no estoque para poder atender a solicitação dos clientes, enfim. Então, por isso que eu dou muito foco dentro de gestão de estoque, né? Resolvi, ao me propor, né, vim trazer aqui, dividir um pouco da minha experiência com vocês, focar na parte de gestão de estoque. E hoje, como vocês acompanharam, né, eu vim trazer um tema aí interessante, que é recebimento de materiais. A gente discutiu um pouco a importância também de se olhar essa operação dentro da gestão de estoque com um olhar estratégico, né, com um olhar crítico ali, para procurar oportunidades de melhoria, porque isso acaba refletindo no resultado da gestão do estoque como um todo, né? Seja inventário, que é o que a gente discutiu na última segunda-feira, né? Se eu faço um recebimento ali mal feito, com certeza eu vou encontrar divergência depois ao longo do caminho, que vai aparecer no meu inventário. E também se eu demoro muito, né? Se eu tenho um processo muito moroso ali no meu recebimento, também vai me trazer muitos malefícios. E, gente, a parte de gestão de estoque, muitas vezes, nem muita gente trabalha sem estar ali no dia a dia, né, na operação. Às vezes responde pelo estoque ou tem o serviço dele afetado por uma boa gestão de estoque. Então é legal também ele entender a importância da operação ali na gestão de estoque. Então muitas vezes comprador, parte dos suprimentos, o pessoal tá ali responsável, sendo muito cobrado. Então é legal que ele entenda que ele precisa também de entender que a operação ali do dia a dia tem que funcionar bem para refletir no serviço dele, né? O cara do PCP às vezes responde ali, né, para garantir que o produto ali, que a programação atenda o comercial, tudo, e ele depende da gestão de estoque, muitas vezes até responde pela gestão de estoque. Isso aconteceu comigo, né? Eu foco muito em gestão de estoque, mas já fui supervisor de suprimentos, supervisor de PCP, supervisor de almoxarifado. Então, a gestão de estoque, ela está em toda essa cadeia, né? Então, qual que é a minha ideia trazendo aqui o tema de recebimento de materiais, né? É discutir ali, eu trouxe, até peguei aqui, estou com um mapa aqui, um mapeamento de um fluxo de valor aqui que um ex-trainee que eu tive montou, o Eduardo, e trabalho super bacana, até para a gente ir discutindo e vendo que a gente tem vários pontos, né, ao longo desse processo, dessa operação de recebimento de materiais, onde a gente tem que ter uma atenção, né? Então, onde que começa o recebimento de materiais? Quando a transportadora está chegando, né, na nossa empresa. Então, já passei muito por isso, de ter muito caminhão, às vezes, esperando para descarregar, porque chega todo mundo muito junto, aí você tem motoristas estressados, né? Quem passa por isso? Às vezes de ter transportador ali acumulando na porta da empresa para poder fazer o recebimento de materiais, e aí aquele sufoco, né? Aí a equipe acaba parecendo que está pequena, né? Que não vai dar conta, tem que fazer às vezes hora extra, e tentando fazer ali um bem bolado com o motorista para ele não ficar tão nervoso, né? Não querer. Aí ele liga para a empresa já liga para o comprador, aí o comprador vem pedir pelo amor de Deus para que dê entrada naquela mercadoria. Aí na correria você já vai dar entrada na mercadoria de uma forma nem sempre eficiente, né? Com mais atenção, da forma que deveria ser.
Então ali a gente já começa já um problema muito grande. Então o Gomes aqui, e quando as notas vêm erradas? Então, né? Aí você imagina, né? Se você não tem um processo organizado já logo no teu recebimento das transportadoras ali, você já começa a embolar um monte de coisa, né? Você já não tem calma para poder dar tratativa nessa nota errada, você já fica nervoso, já vai virando um estresse só. Então aqui já é um ponto, né, para quem faz a gestão de estoque, ficar atento, né? E um dos projetos que eu sempre digo que é super simples de implantar e que a maioria das empresas hoje em dia já está implantando, né? Ao longo da minha carreira eu implantei em todas as empresas que eu trabalhei e sempre foi muito sucesso, que é fazer um agendamento, né? Isso, olha lá o Wellington, Cardoso, boa Wellington. O Wellington é meu aluno também na Farm do Estoque Enxuto, né, Wellington? Fazer um sistema de agendamento de entregas, perfeito, Wellington. E é tão simples, gente, e é claro, toda mudança ele causa um estresse ali no começo, né? Às vezes os motoristas vão achar ruim, eles querem chegar e fazer a entrega. Só que muitas vezes, se não tem esse agendamento, ele chega, tem que ficar esperando, porque tem uma fila que chegou antes dele. Então você fazer um agendamento de entrega é como se fosse um consultório de dentista, de médico, né? Você combina com os fornecedores para que eles liguem antes, para avisar, para marcar o horário que tem ali disponível para ele poder chegar com o caminhão dele e dentro daquela janela que foi definida, ele faz o descarregamento dele. Então isso é bom para o fornecedor, né? Eu falo isso porque eu experienciei isso em várias empresas que a gente implantou isso. Lógico, no começo às vezes vai ter aquele motorista que é mais arredio, que quer entregar na hora que bem entender, e aí você tem que ir mostrando para ele que tem o agendamento, que ele precisa de agendar, e ele vai ser atendido naquele horário que ele chega. Então olha como é um projeto simples de se implantar e começa a se resolver bastante, porque você sabe que, vamos supor que teu atendimento, recebimento de materiais de hora em hora, você faz uma janela de hora em hora, porque o que você recebe dá para receber em 1 hora, tranquilo. Aí você sabe que das 7 às 8 vai chegar tal fornecedor, das 8 às 9 tal fornecedor. Isso ajuda a você organizar. E aí muitas vezes aquele problema que a gente tem com equipe pequena, às vezes, a gente começa a ver que a equipe ali é até adequada, porque você sabe que o que você vai descarregar, quantas pessoas você vai precisar para fazer o descarregamento daquele caminhão, então você organiza. Tem vários pontos positivos que a gente pode discutir aqui num agendamento de recebimento, que ele traz benefício. Eu sei qual a nota que vai chegar, né? A gente pode, nesse processo, no momento que o fornecedor liga para avisar que quer marcar um horário de entrega, né? Fazer o agendamento da entrega dele, a gente já pode exigir que ele passe os números das notas. Hoje a gente tem o XML, né? A nota fiscal, na verdade, hoje é o XML, o que vem em papel é um documento auxiliar, né? A DANF. Então, pelo XML, se você tem um sistema já, um ERP ali, você já consegue trazer um espelho dessa nota. Se não tiver, dá para você usar o Excel para fazer isso. Pesquisa lá como fazer importação de XML no Excel. Eu ensino isso no meu curso, é super simples. Então, você já consegue, até nessa questão, né, que o Gomes falou aqui, quando a nota vem errada. Se eu tenho um agendamento, eu já consigo fazer uma prévia, né, uma análise prévia e já identificar quais notas são erradas e já avisar o fornecedor que, se não deu tempo dele segurar a carga antes de mandar, já avisar que eu vou recusar a nota e mandar de volta, né? Ou ele faz ali uma correção e manda já correto. Então a gente tem N benefícios de implantar um projeto desse. E então olha a importância de uma pessoa que é responsável, né, um profissional que é responsável pela gestão de estoque, seja ele do suprimento, seja ele da operação mesmo, seja ele de um PCP. Eu falo isso porque muitas vezes os responsáveis estão nessas áreas, né? Infelizmente, assim, a gente não encontra, não é natural a gente encontrar nas empresas hoje um gerente de estoque, né, um supervisor de estoque. Eu, pelo menos, muito poucas vagas que eu recebo desse tipo, e eu nunca trabalhei focado em estoque. Então normalmente vai estar lá um supervisor ou um gerente de suprimentos que responde pelo estoque, e aí muitas vezes a visão dele é mais uma parte de negociação e não está errado, só que é legal ele também ter essa visão que a gestão de estoque vai trazer muito resultado positivo para ele. Então, ao analisar ali um recebimento de materiais, só nesse início, ele implantar um projeto desse, ele traz vários benefícios. Alguns alunos meus, quando analisaram isso, né, que é o que a gente faz ali no primeiro pilar,
ele já começou a aplicar isso daí, já começou a ter vários resultados positivos. Agradeço o Wellington aí, que acertou mesmo o agendamento nesse primeiro processo, né? A gente está começando a nossa live, né, para falar aí da importância de se analisar o processo, a operação de recebimento de materiais e encontrar aí diversas oportunidades. E assim, o bacana desses projetos quando a gente implanta, né, essa sempre foi minha experiência nos lugares por onde eu passei. Tiver alguém aí, um colega aí que trabalhou comigo, o Lucas, se ele tiver ainda, pode confirmar isso para mim. A gente sempre focava na solução de um problema e quando implantava esse projeto, ele cercava um monte de outras soluções, né? Que nem essa parte de agendamento. Quando você faz um agendamento, você tem a gestão na sua mão de como tratar o que você vai receber no dia. Que nem um dos benefícios que a gente tinha, né, numa das empresas que eu trabalhei, junto com o Lucas até, a gente tinha um fechamento do mês. A maioria das empresas, né, a controladoria normalmente vai fazer um fechamento do mês. E aí é aquela correria para dar entrada na nota, acertar aquela nota que estava dando erro, enfim, é uma correria, a contabilidade cobrando para poder fazer o fechamento já no primeiro dia ou no máximo ali no segundo, terceiro dia depois que virou o mês, então é aquela correria. Se você tem um agendamento e é você que define o que vai receber no dia, você pode definir que o último dia do mês ou os 2 últimos dias do mês você não vai receber, você não agenda entrega nenhuma, ou você vai agendar só aquelas entregas que realmente são necessárias. Então já começamos bem aí, né? Analisa aí seu processo de recebimento. Se você ainda não tem um sistema de agendamento de entregas, pensa aí em estruturar, ver como é que pode ser feito e implantar uma coisa simples. Você tem que ter um telefone aí disponível, uma agenda, se você pode fazer num Excel essa agenda ou uma agenda mesmo de papel, uma pessoa responsável por estar anotando isso e gerenciando isso. E aos poucos você vai criando essa cultura com os fornecedores de estar ligando, né? Tem que ter a parceria ali com o pessoal dos suprimentos para eles comprarem a ideia, né, do projeto e passar isso para o fornecedor, explicar que isso é um processo da empresa. Vocês vão ver o benefício que tem. Bom, deixa eu ir lendo aqui e ver se a gente vai fazendo aquela resenha. Olha o Santos Júnior aqui. Contagem cega no recebimento, onde o conferente não tem informação nas quantidades de nota fiscal eletrônica validando com o sistema. Perfeito, Santos. Aí é o processo depois do agendamento. A gente recebeu e aí vamos falar dessa contagem cega. Eu trabalhei numa distribuidora de medicamento que lá a gente fazia conferência cega e era perfeito. Então imagina também, ó, aliando já o projeto, eu tenho um agendamento de recebimento e tenho um processo de conferência cega para garantir ali uma acuracidade, né, do que está recebendo. Acho que é o principal benefício, né, Santos? A gente ter garantir ali uma acuracidade. Eu já posso, né, no agendamento, a hora que souber as notas que vão chegar, já imprimir esse relatório, né, cego ali do que está sendo recebido, porque normalmente você imprime os itens que estão chegando e você deixa cego as quantidades, né? No caso meu lá na distribuidora era assim que a gente trabalhava. Vinha a relação dos medicamentos que deveriam chegar, né, naquele volume, naquela nota, e a gente tinha que digitar a quantidade, o lote e a validade, porque aí o sistema confrontava se estava batendo com o que estava na nota. Então é um sistema super importante. E aí você tendo o agendamento, então é isso. O que eu quero discutir com vocês é ter esse olhar crítico, né? Na hora que você vai avaliar a operação de recebimento de materiais, para ir identificando melhorias, porque onde você melhora num ponto, que vai trazer melhoria para outro ponto, aí você melhora esse outro ponto que vai trazer para outro, e assim você vai entrando num fluxo de melhoria contínua, que é o que a gente precisa nas operações das empresas, né? Isso também é o Lean Manufacturing, né? Procurar sempre uma melhoria contínua, que é o que eu prego bastante, é a forma que eu sempre trabalhei. Então, show, Santos, vamos falar mais aí das conferências cega, que foram até poucas pessoas que mandaram questões, mas foi dentro disso. Olha o Gomes de novo. Conferência com coletores fica mais rápido. Perfeito, Gomes. Eu tinha certeza que ia vir essa parte, né, de usar a tecnologia. E show, perfeito. E aí eu vou aproveitar o seu comentário, Gomes, para falar isso. Quer dizer, a tecnologia, é claro que ela sempre vai vir ajudando. Só que é importante a gente ter a cultura, né, do procedimento ali. Todo mundo está aculturado a fazer daquela forma. Então, se você tem já a rotina de ter o agendamento, né, você já pode automatizar esse agendamento, né, se for
se for possível, né, a gente falando ali em evolução e usando tecnologia, você pode ter no próprio site da empresa um campo onde o fornecedor vai agendar e ele mesmo, você não precisa nem ter uma pessoa, ele tem que entrar lá, olhar as janelas que tem disponíveis e conforme ele alimenta ali o dado, aquela janela fica ocupada e o outro fornecedor que vier, ele vai ter que procurar uma outra janela adequada para ele. Então dá para a gente ir automatizando, mas o interessante é que eu tenho o processo já funcionando para que a rotina já exista e aí eu automatizo ele usando tecnologia. A mesma forma do coletor, quer dizer, eu posso ter todo o meu recebimento ali, eu gero o relatório de conferência cega, como o colega falou, né, de usar, que é perfeito, e o relatório, ao invés de ser no papel, igual era na minha experiência lá de 20 anos atrás, lá no distribuidor de medicamento, ela pode ser um relatório eletrônico, onde vai vir o coletor da pessoa responsável pela conferência. E ela só tem que ir, né, fazendo a leitura ali do código de barra, digitando as quantidades, você já ganha ali uma operação. Então, perfeito, né? O uso de coletor te ajuda assim, a evoluir bastante aí em tempo, né? Em ganho de tempo. Inclusive, até na live passada, a gente não comentou como um coletor também pode ajudar na parte de inventário, né? Você pode eliminar ali a parte de digitação, porque a própria pessoa que está contando, ela já pode digitar o resultado ali no coletor. Então, o coletor é um investimento relativamente barato, né? E que se você tiver os processos bem maduros, você pode usar essa tecnologia para acelerar, para melhorar a qualidade ali do que você está fazendo. Então, show de bola. Vamos ver aqui se mais alguém está comentando. Ó, o Wellington. Hoje trabalho com um sistema de atribuição do XML, então consigo já ir resolvendo esses problemas antecipadamente. Show de bola, Wellington. Quer dizer, isso é usar a tecnologia a nosso favor, né? A gente ter os nossos processos maduros e a gente conseguir ir corrigindo coisas antes mesmo de a gente vivenciar ela, né? Então, nesse exemplo do sistema de atribuição do XML. Eu acredito que, né, você sabendo que vai receber aquela mercadoria, você já recebeu o XML, porque o fornecedor vai ter que, né, emitir a nota fiscal, e a emissão da nota fiscal é o XML, você recebe, o sistema hoje ele já faz essa importação, já te traz tudo que está dentro da nota, e você consegue já ir fazendo o confronto antes mesmo da transportadora ter coletado isso lá no fornecedor. Então, é show de bola. Eu sou das antigas, né? Eu peguei o começo da implantação de nota fiscal eletrônica. Lembro lá na distribuidor de medicamento que foi muito bacana. E a gente, quando surgiu essa oportunidade de usar o XML, a gente conseguiu automatizar vários processos, né? A gente fazia essa importação pelo Excel. Então, muitos processos que era pegar a nota fiscal no papel, ir na tela lá do ERP, tinha que fazer a pesquisa daquele medicamento para poder puxar, aí ele ia confrontar para ver se tinha pedido, e aí a gente ia fazendo isso um a um. Quando a gente tinha o XML, a gente criou uma base, onde a gente tinha o código do fornecedor e o nosso código, a gente fazia um depara, e aí ele já fazia essa análise toda, e aí depois, para lançar no sistema, ainda não fazia importação naquela época, mas já facilitava, porque ao invés de eu ter que ficar fazendo pesquisa, o depara já me trazia o código, então eu só ia digitando o código e dando entrada para o sistema comparar e fazer análise de pedido. E eu lembro que eu trabalhava com TOTOS na época, e quando a gente fez isso, o cara da TI, que era um cara excepcional também, ele comentou com a TOTOS, né, se tinha essa possibilidade, a gente já fazia a importação pelo sistema, para não ter que usar o Excel. E aí a gente acabou sendo um dos precursores ali para a TOTOS fazer testes na importação, que hoje é comum em vários sistemas aí, né? Então foi muito bacana participar desse projeto também. Boa noite, Júlio. Boa noite, Roberto. Ó, o Júlio, PCM é uma ferramenta assertiva no estoque de um centro de distribuição. Júlio, padrão de cadastro de materiais, você está falando? Se for sobre o padrão de cadastro de materiais, sim. Quando a gente vai fazer uma gestão de estoque, é fundamental que a nossa base de cadastro, né, o nosso cadastro de materiais, ele seja bem montado, bem estruturado, até para a gente fazer o recebimento ali, já ter isso tudo cadastrado de uma forma correta. Então, perfeito, o PCM é uma ferramenta muito boa, assim, até cabe numa live a gente falar sobre essa parte de padronização de cadastro de materiais também.
O Thiago aqui, eu pratico essa ação na empresa, a empresa é super eficiente, não é, Thiago? Então, há quanto tempo aí? Fala pra gente. E a gente quebra um monte de calho, né? O agendamento, porque eu acredito que você esteja falando do agendamento de recebimento, ou pode ser da conferência cega, né? Mas eu acredito que seja do agendamento de recebimento. Então são vários problemas, né? Eu lembro na metalúrgica, eu era responsável pelo PCP também, a gente conseguia até já sinalizar para o pessoal do recebimento quando tinha um material que a gente tinha mais urgência de receber. Então na hora que chegava ali, ele já, na hora da importação do XML, já tinha uma lista ali de quais os materiais que a gente precisava de mais urgência, já avisava, na hora de descarregar já dava uma prioridade na conferência daquele material e já ia avisar, fala assim, ó, chegou o material, pode programar a ordem de produção aí, que agora está com os materiais todos aqui em ordem, chegou na qualidade, tudo certo. Então tem N coisas que a gente pode ir resolvendo. Vamos lá, gente. Conferência no coletor, perfeito, né? Fazer essas conferências como a gente falou, fica muito mais rápido. Mas como eu falei, a gente tendo já o processo montado, né? A gente implantar a automação através do coletor é muito mais fácil, né? Do que você ter que comprar um coletor, treinar a equipe para usar o coletor e criar cultura nela de fazer essa conferência pelo coletor, né? Quando ele já tem a cultura, já tem a rotina de fazer uma conferência que ele já fazia por papel e você só tira o papel e traz uma automação para isso, né? É muito mais fácil de você ter sucesso na implantação desses projetos, dessa automação, né? Então é show de bola. O pessoal gosta de tecnologia, né, de automação, mas como eu falo, às vezes não, todas as empresas que eu trabalhei, gente, eu sempre senti muito isso. Tinha uma parte muito básica a ser feita, né? Aquela base que eu comentei na última live, quando a gente vai construir uma casa, tem que estar bem feita, né? Senão não adianta eu querer fazer uma parede bonita, uma cobertura super chique, se a minha base não estiver bem estruturada. A partir do momento de eu ter uma base bem estruturada, eu fazer uma parede mais bonita, mais reforçada, é muito mais fácil usar a tecnologia, né, para ir melhorando os ambientes, fica muito mais fácil. Vamos ver o Thiago aqui. 2 últimos dias do mês não recebo. Evita muita dor de cabeça e você se organiza para planejar o mês suficiente. Perfeito, Thiago. A gente fazia isso e, nossa senhora, foi um alívio, assim, e a gente era uma das áreas que era mais cobrada a liberar, né, as notas para o pessoal poder fazer o fechamento do mês. Então, imagina aquele estresse, né, aquela cobrança, aquela correria, era virada de mês, o pessoal tem que ficar até mais tarde para corrigir nota. E aí, quando a gente implantou isso, o pessoal até assustou, né? Que aí eles chegavam lá no dia 30 ou 31, o pessoal, já pode fechar? Não, pode, já está tudo certo. Desde ontem a gente já fechou tudo, já deu entrada, está tudo liberado. Então era até aquele susto, e aí é legal, porque é aquele susto bom que vai mostrando o quanto que você é eficiente, né? De montar projetos simples e trazendo solução para a empresa. Por isso que eu falo, a gestão de estoque, o estoque não é dinheiro parado para a empresa, o estoque ruim é dinheiro parado. O estoque bom, onde você tem boas operações, tudo funciona bem, ele está agregando valor para a empresa, ele traz valor para a empresa. Só que o estoque sempre, né, como eu comentei na primeira live de segunda-feira que a gente fez aqui, historicamente ficou meio renegado, né? O pessoal não se preocupava muito com estoque, né? Punha profissionais e não dava o apoio para eles, não dava treinamento. Então o estoque sempre foi meio que marginalizado. Então se perdeu muita oportunidade. E aí ficou mais fácil falar que o estoque era ruim. Só que as empresas que têm uma visão mais estratégica, uma visão mais de futuro, já começam a ver o estoque de uma forma estratégica, investe nos profissionais, reconhece o trabalho deles e começa a colher o fruto disso, tendo um estoque de melhor qualidade, né, mais enxuto, com aquele material que realmente ele precisa, aquele material que vai agregar o processo dele, que vai atender a produção, que vai atender a manutenção, que vai atender o comercial no alcance da meta dele, enfim. E não vai ter excesso, né? Não vai ter aquele estoque que fica ali parado, demora para girar. Por quê? Porque tem profissionais bons ali cuidando tanto das operações para que não fique engargalado em nenhum ponto e também das análises para realmente colocar em estoque aquilo que realmente é necessário, né? Então é uma área que eu vejo muitas oportunidades. Vamos ver o Éder aqui. Eu faço contagem no físico. Perfeito, eu não sei se eu entendi, Éder, mas a contagem no físico, a gente tem que fazer ali também, né, a conferência, você abre os volumes, confere se o material que veio realmente é aquele que é o da nota e faz a contagem física. Quando a gente fala de usar o coletor,
é que quando você faz a contagem, você provavelmente às vezes vai alimentar um relatório no papel ou vai ter que ir no computador. O coletor, você pode já fazer a leitura do código de barra, que ele já vai confrontar, e pelo código de barra você sabe que o material é aquele que veio no volume. Então é isso que a gente fala quando está falando em automatização e usar automação e usar o coletor. Não sei se é isso, se eu entendi, qualquer coisa explica melhor o que você quis dizer com a parte de contagem no físico. Vamos ver aqui, Matheus. Ô Matheus, Matheus trabalhou comigo também, show de bola. Vamos lá, gente, deixa eu ver se tem mais alguém aqui para fazer uma resenha aqui. Eu tenho o meu recebimento e é muito rápido, perfeito. Eu acho que você está falando do coletor, né, Gomes? Vamos ver aqui, ó, o Matheus. Olha lá. Trabalhei com o André Bianco. E eu tenho como um dos melhores profissionais que eu já vi. Tem muito o que ensinar. Obrigado, Matheus. A gente aprende aqui sempre trocando experiência, né? Acho que todo mundo tem muito a ensinar. Mas essa é uma cobrança, né, Matheus? Eu sempre tive essa cobrança de muitos colegas, assim, muitas pessoas que eu tive a oportunidade de trabalhar, de ter na minha equipe. E assim, tenho um orgulho muito grande de ter ajudado muitos profissionais a evoluir na carreira também, conquistar novos espaços, assim, perder muitas vezes o medo de correr riscos, né, vamos dizer, mas riscos calculados para implantar uma ideia nova, uma melhoria, que eu acho que também acontece muito disso. Os profissionais às vezes têm um pouco de receio, medo de implantar alguma coisa e não dar certo e isso prejudicar na carreira. Então, por isso que é legal você ter alguma pessoa que tem experiência te orientando, te dando uma direção, trocando a ideia, né? Então, obrigado aí pelo comentário. É o meu filhão que eu falo, porque ele foi até morar lá na cidade que a gente trabalhava e eu também não era da cidade, né? E eu morava num apartamento lá e aí o diretor dele perguntou se tinha um lugar para eu indicar para ele, que estava difícil dele encontrar onde ficar. Eu falei assim, se precisar, né, tem um quarto a mais lá onde eu fico, e a gente foi e acabou dividindo lá a moradia e aí ele me chamou de paizão, e aí acabou virando meu filhão. E a gente aprendeu muito um com o outro, né? Essa troca de experiência é muito bacana. Assim como na época tinha um colega também que ele foi para trabalhar como analista de PCP, e até rapidamente ele já recebeu outras oportunidades, hoje é diretor lá na África, e é um case ali muito bacana, que a gente trocou muita experiência, um cara fenomenal também. Bruno, isso era muito lento realmente, a parte de recebimento, né, eu imagino, né? Quando não tinha um XML, né? Eu acredito que você esteja falando, né? Que a gente pegava aqui no papel, né? Você só sabia o que estava chegando na hora que chegava mesmo, porque ele chegava junto com o papel, né? A gente não tinha o documento eletrônico vindo. Então, assim, o XML, né? Essa tecnologia que vai evoluindo, vai melhorando cada vez mais. É uma tecnologia que eu acho que, não sei em quanto tempo aí também vai radicalizar aí a gestão, é quando a gente tiver uma forma barata de trabalhar com RFID, né? Que a gente ter é como se fosse o código de barra por ondas, né? De rádio. Então, imagina todo o material, né? É que hoje o RFID ele é caro, então você costuma usar em produtos mais caros. E minha esposa chegou aqui, eu me perdi um pouco. Então, assim, quando ele for baratear, né, e vamos supor, até uma caixinha de medicamento também, viabilizar ter uma RFID, imagina, a conferência vai ser você ter a torre ali, que faz a leitura dessas ondas, e aí você já confrontou, né? O inventário também é você ir com essa torre, ele já conta tudo automático, mas vamos com calma, a gente chega lá. Vamos ver aqui, mais gente... Bruno falando da importação de XML, é fenomenal. O Bruno Totos, da WMS, sabe qual é o melhor para gestão de estoque. Bruno, eu vou te falar assim, qualquer um deles. Primeira coisa assim, o Totos e o SAP, eles são ERPs, né? Então é um sistema que interliga, né, todas as áreas da empresa. Então é um sistema onde você tem módulo financeiro, módulo de produção, módulo de gestão de estoque, né, tanto SAP quanto TOTOS. Você tem vários módulos, inclusive tem um módulo de WMS que é um módulo para apoiar a organização do estoque, né? Então eu diria assim, o melhor vai depender da realidade da empresa. O TOTOS ele é um sistema bom,
né? É mais flexível, então a pessoal da TI consegue customizar mais as telas dele, né? O SAP não, já é um sistema mais robusto, então normalmente é usado em empresas grandes que têm muitas filiais, porque é mais difícil de alguém conseguir fazer algum jeitinho dentro do sistema. Então ele traz a informação robusta mesmo, então em termos de gerenciamento de informação de dados, ele é bem mais robusto, por isso que o pessoal usa muito o SAP. Você vai ver em multinacionais, normalmente se usa o SAP. Além do TOTS SAP, tem outros sistemas também que são tão bons quanto, vai depender muito da realidade da empresa. E o WMS, tem muita gente que usa módulo até de outras empresas que desenvolveu o WMS específico mesmo e faz a integração com esses ERPs. Então, a melhor gestão de estoque que eu te falo é você ter um modelo, né, pronto. Que aí a maioria dos sistemas eles estão prontos para absorver boas práticas de gestão de estoque. Então, o primeiro passo que eu indico para você, como um profissional que trabalhou 20 anos e tive a oportunidade de trabalhar em empresa pequena e em multinacional com tamanho enorme, é você ter a tua base bem construída, o teu modelo de gestão bem construído. Você tendo um modelo de gestão bem construído, eu acredito que a maioria dos softwares, dos ERPs que existem no mercado hoje, ele te dá uma boa gestão de estoque. Não se iluda, a gente se ilude muitas vezes, eu vejo muito essa ilusão de achar que um software vai resolver todos os problemas, e não. A gente precisa ter essa visão mais crítica, que é o que eu quis trazer, né, que a gente começou e aí já virou essa resenha aqui, mas é a gente olhar as nossas operações passo a passo e ver onde que pode ser melhorada. Então, assim, um processo de recebimento de materiais, ele começa lá desde o recebimento da transportadora lá, né? Então, o que eu preciso de fazer para não deixar o caminhão parado? Um agendamento de recebimento, que ele vai me organizar a chegada desses transportadores. Depois disso, né, como é que eu faço a conferência, o descarregamento do meu caminhão, né? Eu tenho os equipamentos corretos, né? Eu tenho a área adequada, né? Se é caixa, eu estou numa doca onde o caminhão consegue ficar no mesmo nível para descarregar ou não. Eu estou no chão, eu preciso de uma empilhadeira para descer as caixas, enfim, eu tenho que ir avaliando esses pontos, ponto a ponto, como é que é o meu processo de conferência da nota, né, do que está vindo com o que realmente eu comprei de pedido. O meu sistema faz essa importação do XML para já fazer essa conferência. Então, assim, cada processo desse, você vai amadurecendo e normalmente os sistemas, eles já fazem isso. Aí você tem que ter a tua operação funcionando adequadamente para usar da melhor forma o sistema, né? Então, não sei se clareou para você, mas eu não diria assim que vai depender da sua realidade. Qualquer um dos TOTOS, SAPs, do exemplo que você me deu, eles são ótimos. O WMS ele é um módulo à parte dentro do sistema. Então, também tem várias empresas que têm ótimos softwares de WMS, módulo de WMS. Então, não tem dessa. Tem empresas que têm o sistema customizado, que ele mesmo desenvolveu e é adequado para a realidade dele. Então, o importante é você ter os seus processos, né, que eu sempre bato nessa tecla, bem montados, né, bem geridos, que aí não tem segredo. Aí qualquer software que você implantar, ele vai ser totalmente adequado. É muito mais fácil você fazer isso, né, para subir para um software do que você ter que pegar. Eu já vi muito isso também, né? Muita gente implantando um software, às vezes quer implantar o SAP, né, que normalmente todo mundo fala que é o top de linha. E aí os processos estão tão desorganizados que até a implantação do sistema é difícil porque a operação ainda não está amadurecida para receber esse software, né? Essa semana eu conversei com uma aluna, né? E ela estava comentando que tentaram implantar o TOTOS na empresa deles e o diretor, no momento de decidir a implantação, né? A subida do sistema, ele brecou, falou assim, não, a gente não vai implantar porque ainda não está preparado, assim. É lógico que todo o estudo para fazer a implantação, eu acredito que ele estava implantando o APS, né? Eu perguntei para ela, não sabia me dizer. Eles ainda não tinham os processos maduros para adequar e subir no sistema. Então ele ficou com medo de subir e ter aquele monte de problema que a gente tem, porque, poxa, são informações ali importantes que tem que estar muito bem
estruturada, né, para não dar nenhum BO. Então ele preferiu não correr esse risco, continuou com o sistema dele próprio, que já estava adequado para a realidade dele, mas ganhou várias coisas. Então vários processos que ele não tinha, ele passou a ter, o sistema dele se adequou, e aí ele está esperando ganhar mais robustez nesses processos para poder tentar uma nova implantação do TOTVS, né, que ele vê que é um sistema mais robusto para a realidade dele hoje. Então, esse é um exemplo que vai depender da realidade da sua empresa. E a gestão, para melhorar a gestão de estoque, vem comigo, que é a gente trabalhar de uma forma simples, cada processo você vai melhorando, você vai vendo como é que o teu estoque vai melhorando. Vamos ver aqui. Cheguei, Jean. Seja bem-vindo, Jean. O Adriano aqui, ó, Adriano, estava sentindo falta. Semana passada você falou bastante. André, o que fazer quando o setor de compra não ajuda muito o recebimento? Cara, não tem outra coisa a fazer que não se aproximar, né? Conversar, melhorar a comunicação, né? Tentar tirar eles ali da sala, né? Porque é uma função ali que a pessoa fica muito ali em telefone, fazendo negociação, fazendo pesquisas ali no computador. Então, de alguma forma tentar trazer ele para mostrar o que é o recebimento, as dificuldades, né? Tentar elencar isso, fazer um relatório, falando assim, ó, se você puder me ajudar, você resolvendo isso, o teu retorno também vai ser bom. É como eu comecei a live, né, Adriano? Eu falei, muitas vezes, né, tem empresas também que o pessoal, o gestor de suprimentos, do compras, ele responde também pelo estoque. Então é importante que os compradores tenham uma visão diferente do estoque e olhem também de uma forma, vamos dizer, poderia ser até uma forma que a gente possa falar egoísta, né? Olhando o estoque, que uma boa gestão de estoque vai refletir no serviço dele. Porque não adianta ele fazer a melhor compra, a melhor negociação, se ele está comprando uma quantidade a mais ou mandando entregar sem organização nenhuma, não está ajudando o pessoal na operação. O que vai acontecer? A gente vai ter um estoque sem qualidade, a gente vai ter problemas nas nossas operações, e isso vai refletir aonde? No serviço dele. Porque ele está atendendo um cliente que está esperando chegar um material que foi solicitado para ele, através de uma ordem de compra. Se esse material não está ali, ele vai ser cobrado, o pessoal vai ficar cobrando, ele vai querer passar isso para baixo. Então é uma situação difícil, mas não existe outra forma que não estreitar relacionamento mesmo, né? O ideal é se tiver tudo numa mesma gestão, fica mais fácil, né? Porque aí quem está lá em cima sabe que precisa de integrar isso de uma forma melhor para poder ter os retornos. Então, assim, todo lugar que eu trabalhei, a gente tinha, né, essas questões, o pessoal trabalhando muito por ilha, né? Cada um olhando o seu e esquecendo de integrar. Eu acho legal que os profissionais de logística, né, que tenham uma visão boa, que tem realmente a visão logística do negócio, ele tem que ter uma visão mais holística, né? Holística é até bonito, né? Olhar o todo ali, a cadeia como um todo, e acaba ajudando muita empresa nisso, nas integrações, não só com compras, com o pessoal de contabilidade, com o pessoal de financeiro. Então, todo lugar, no começo, você ficava fechado ali, só levando pancada, mas no final das contas, todas as empresas, quando eu ia sair, eu era o cara mais conhecido na empresa, porque eu tinha que conversar com todo mundo, né, para poder resolvendo os problemas que tinha que resolver. Então, Adriana, é isso, é conversar com o gestor, né, explicar o que está acontecendo, a ajuda, que precisa ter projetos assim, bem montados. Então, como eu falei, né, você vai nesse processo, que nem num projeto de agendamento de recebimento, é fundamental que o pessoal de compra ajude, porque ele é a linha de frente com o pessoal com os fornecedores, né? Então é fundamental a ajuda deles, assim como outros processos. Então, se você consegue, por mais que você tá fora do dia a dia deles, mas você pode ir gerando relatórios e mostrando, né, situações onde você mostra que ele é fundamental para poder ajudar nisso. Não é um trabalho difícil, assim, que você tem que saber lidar com as pessoas, mas que quando dá certo, né, é muito fácil de se resolver. Então, insista nisso, né? E o bom assim, é você mapear e ter bem definido realmente o problema que você identificou que eles que estão causando. Porque não adianta também a gente só ter um problema e querer justificar jogando no outro, né? Então, a gente ter isso bem mapeado, tendo uma boa sugestão do que ser feito, o que eles podem fazer para ajudar na sua operação do dia a dia e conversar, comunicar, que aí você consegue resolver bastante. Eu, pelo menos, sempre trabalhei dessa forma.
Vamos ver aqui o Gomes. Eu recebo muita perfumaria e tem muita alteração de embalagem. Alteração com o que eu já tenho no meu CD e com o que a indústria está enviando. O pessoal às vezes da indústria, o pessoal de marketing, né, faz mudança nas embalagens. Esse é um problema de ter um estoque também, às vezes não tão enxuto, né? Que é o mesmo problema como se fosse um obsoleto, né? É interessante, você tem que identificar se a falha não está no planejamento do que está comprando, né? Se você está tendo muito da embalagem antiga e chegando em embalagem nova, como é que está essa negociação junto com o fornecedor? E essas embalagens antigas, você tem muito ainda porque foi comprado errado, ou porque não, o pessoal trocou as embalagens, não fez um aviso para poder fazer uma campanha para tirar a embalagem antiga. Se você tem o estoque enxuto e foi só isso mesmo que o fornecedor não avisou, é entrar em contato com o pessoal do compra, que faz a negociação com eles e discutir. Falar assim, ó, você precisa de me dar um desconto para eu poder fazer uma campanha com esse produto antigo, da embalagem antiga, para eu dar saída nela e trazer a embalagem nova, né? Isso também tem que entrar na negociação, porque é uma situação complicada, né? Principalmente vocês que já atendem o cliente final, né? Através dessa embalagem. É diferente de quem trabalha na indústria, né, que vai, vamos supor, alimentar uma linha de produção, aí é diferente a embalagem que vier, né? Pode vir uma embalagem nova, que às vezes é melhor para identificar, ou melhor para condicionar, você vai abrir mesmo e usar no produto, na produção, então não faz diferença. Agora, para você, realmente é um desafio diferente, né? E minha sugestão, eu iria nessa linha, né, de ter que discutir para poder fazer uma campanha para você dar vazão, né, na saída da embalagem antiga para poder começar a pôr a embalagem nova, senão vai ser complicado, né? Nem que for para fazer um kit, enfim, aí é usar a criatividade. É interessante, são desafios assim que cada um, lá no meu curso, né, eu procurei customizar assim de uma forma que eu trabalhei em vários setores diferentes, né, distribuidor de medicamento, indústria de descartável, indústria de eletrônico, usina, metalúrgica. Então são diversos setores, mas os estoques praticamente são a base é a mesma que você tem que construir. Então eu estruturei de uma forma onde eu sei que na maioria vai passar por isso, precisa de melhorar essas operações e esses processos. Mas é claro que eu sempre deixo claro para os alunos que vão ter as particularidades, como essa que o Gomes está trazendo, né? E aí a gente tem que ir pensando em ideias para melhorar isso. Vamos ver o Janderson. Boa noite, Janderson. Hoje sou responsável pelo estoque e pelo agendamento na empresa que trabalho. Com esse sistema você tem o total controle de estoque. Perfeito, né? Você sabe o que está chegando, né? Como a gente já falou. Show de bola, parabéns. Matheus... Principalmente da gente que é do comercial, a gente vê a importância de programação de estoque. Matheus, porque é que assim, o nosso desafio quanto gestor de estoque é mostrar a importância, ter a briga sadia, vamos dizer, porque a área usuária, seja comercial, seja produção, para eles, quanto mais estoque puser, melhor. Só que para a área financeira não, né? Porque aí sim é um estoque que é dinheiro parado. Então eu preciso de ter o estoque realmente necessário para movimentar ali e agregar valor para a empresa. Então, essa relação com o comercial, né, quando você tem trabalhando com um produto acabado junto com o comercial, ela é super importante para você trabalhar na quantidade certa, dar o atendimento que realmente o comercial está esperando. E aí é onde tem os sistemas de S&OP, né, que a gente faz a integração da operação com o pessoal de vendas para identificar, poxa, o pessoal de repente está lançando uma campanha para fazer uma parceria com uma rede grande que vai aumentar pra caramba as vendas. Poxa, tem que avisar isso, né? Ninguém é dona de mãe de Iná para adivinhar que as vendas vão aumentar do nada, né? Então essa integração com o comercial, por isso que eu falo, o profissional de logística, principalmente o profissional que responde pelo estoque, ele tem que se comunicar com todas as áreas, né? De uma forma bem responsável também, bem tranquila, para mostrar, né, o quanto que é importante essa relação, essa comunicação, né, para a gente poder ter o estoque de qualidade. Senão, é aquela cobrança, tá faltando, mas tá faltando por quê? E aí o bom gestor de estoque, por mais que quando gera essa falta, ele vai falar assim, tá faltando, porque quando eu fui fazer a análise aqui, você fez uma campanha que vendeu 50% a mais do que historicamente a gente vende, e você não me avisou, eu não me preparei para isso, eu não tenho estoque para você fazer o que quer. E não adianta reclamar, e aí se você tem uma boa gestão, você fala assim,
Me perdi um pouco aqui. Na verdade, isso vem o quê? Lá da época da inflação, né? Que aí os estoques eram abarrotados. Então o cara podia fazer campanha que o estoque ele absorvia isso e aí ia repondo, né? Então, perfeito, Matheus. Obrigado pela contribuição. Eu acho que é bacana, legal. De repente até vou pensar em trazer assim profissionais de outras áreas para mostrar como é que é importante essa relação com as outras áreas e o que cada área ela interfere, né? Quando de forma positiva, quando ela tem uma boa integração com o responsável pela gestão de estoque. Ó, o Gomes, eu trabalho com WMS, é muito bom, perfeito. Só que eu tenho certeza que o bom é a tua rotina ali, a tua operação. O WMS, ele só automatizou a tua rotina, né? Os processos que em algum momento foram bem estruturados, bem montados. O WMS, ele só automatiza. É o que eu falo, gente. Eu sou engenheiro eletrônico, como eu já falei, e a gente brincava, né? Poxa, não é o computador que resolve as coisas, né? É o que está ali, quem vai alimentar o computador. Então eu preciso de bons processos para alimentar o computador e aí o computador ele é muito mais rápido, né? E muito mais eficiente para poder tratar os dados ali com erros assim que se fosse manual era muito mais fácil de acontecer, né? O Wellington trabalha com SAP, eu trabalhei com SAP também, ele é muito bom também. E outra, a gente usa muito pouco, né? Eu sempre tentei estudar ali, toda vez que eu implantava, melhorava algum processo, eu procurava dentro do help, né, do sistema, do software, como é que era a operação ali para eu poder estruturar já adaptado ao ERP que eu estava trabalhando. Inicia desde a compra, na verdade, né? Sim, Bruno, sim, o recebimento de materiais, eu estou tratando a operação, né? Então, uma vez que já definiu de compras, eu entendo que o processo de compras ele já vai ser mais na parte ali da minha qualificação do que eu vou pôr em estoque. Então, quem que define o que precisa de ser comprado? Então, eu tenho um outro processo, um processo mais analítico, né? Ali onde eu tenho que construir uma política de estoque bem robusta ali, bem alinhada com todos os setores. E aí isso vai me definir em que momento que eu tenho que disparar a compra e uma vez que eu disparei a compra, os suprimentos faz a compra e aí ele vai gerar a necessidade de recebimento desses materiais. Então, lógico, está tudo interligado, né? Então, eu falo do recebimento de materiais uma vez que isso já foi definido lá pela política de estoque e está sendo gerado pelos processos que você definiu, que é quando gera ali, dispara a ordem de compra, né? O recebimento de compras, ele só vai receber o que foi definido nessa política. Mas legal, boa observação. Santo Júnior, fui key user, eu não tive esse prazer, mas deve ser muito legal, uma experiência muito bacana de ser key user, né? Que aí você conhece desde o início da implantação, né? Em um projeto de SAP muito show, mas se não tiver a cultura, né, o processo não tem sistema que funciona. Perfeito, obrigado, Santos, é o que eu falo, ó. E eu imagino assim, que como key user, isso que é legal, o key user ele vai olhando o processo, né, para trazer, né, para o sistema, ou então mostrando que precisa de ser feita alguma mudança no processo para poder alimentar o sistema que vai ser implantado. O key user, para quem não sabe, é quando você vai fazer uma implantação, são escolhidos alguns funcionários que vão fazer a integração da realidade ali, do dia a dia com o sistema, né? Então é uma experiência super, super enriquecedora, né? Ó, o Wellington, reforçando também, não adianta ter um sistema bom e as pessoas não estarem engajadas no mesmo foco. Perfeito, como eu falei, né? O computador, o software ali, né? O software, então, é um monte de 0 e 1, né? Não vamos entrar nesse mérito, mas é um monte de silício ali que está processando os dados que são colocados por alguém. Então, as pessoas têm que também alimentar da forma correta. Então, por isso que é importante a gente ter um bom processo ali, um agendamento de recebimento, para que as pessoas tenham tranquilidade na hora da conferência, porque o que eles vão inserir no sistema, eu posso ter o melhor sistema do mundo, que é o SAP hoje. Se eu inserir o dado errado, o SAP ele não vai adivinhar que você gerou o dado errado, né? Então, eu tendo o coletor ali para fazer a leitura do código de barra, quer dizer, eu já evito um erro de digitação. Então, isso tudo eu vou melhorando na minha operação, nos meus processos dentro da minha operação de recebimento de materiais e em conjunto com esse software, né, com as ferramentas que eu tenho para dar a tratativa desses dados. Perfeito. O Adriana, a empresa que trabalha tem um sistema próprio, provavelmente é muito mal utilizado. É o que eu falo. Um sistema, por mais que ele seja simples, né,
próprio, com certeza quem construiu, ele estudou ali, viu um melhor formato para estar tratativa nos dados. Mas se eu não tenho a cultura, não tenho os processos bem maduros, é isso que eu estruturei no meu curso, porque eu acho que é importantíssimo. Então, que é um dos pilares, que é o indicador operacional, de eu ter processos bem robustos. Na parte de indicador de qualidade de estoque, é o meu segundo pilar, é eu ter uma política bem definida para saber em que momento que eu tenho que comprar, o que eu vou comprar, né? E também ter os fornecedores qualificados, que é o terceiro pilar, né? Não adianta eu ter estudo bem estruturado se o meu fornecedor também não me entrega o que eu estou pedindo, né? Então, por isso que eu estruturei dessa forma. O Ediel aqui. Na empresa onde eu trabalho, é assim... nos do estoque. No estoque não tem essa comunicação com o comprador. Então, e são coisas tão simples, né? Como eu já falei nas outras lives, a maioria das empresas que eu cheguei, acho que 60%, 70% dos problemas eu resolvi melhorando a comunicação com as áreas, né? Você tem muita coisa que você vai melhorar só tendo essa habilidade de se comunicar com as áreas e integrando as áreas. O Ediel. Isso não é bom para nós do operacional. O Ediel, só me explica, que agora eu falei tanta coisa, né? O que não é bom para nós? Eu imagino que seja essa falta de comunicação com o setor, com outro setor, né? Com o setor de compras. Então, é importante a liderança ter esse contato, né? Para identificar, comunicar e conseguir mostrar que algumas coisas que são feitas por outras áreas estão prejudicando a operação do dia a dia. Mas é como eu falei, você tem que estruturar, identificar, né? Deixar isso bem nítido, né? Bem claro, da clareza, né? Do que está realmente prejudicando. Talvez até na hora que você fizer esse exercício, você pode até identificar que às vezes o problema não está lá fora. Está até dentro de casa, está mais fácil de resolver. Mas muitas vezes, como eu falei, 60%, 70% às vezes é um processo. E outra, que talvez na hora que você for comunicar, você vai chegar na pessoa e falar assim, poxa, ó, isso que você faz me atrapalha muito lá. Eu não consigo puxar um exemplo agora, mas vamos supor, você chega lá e fala, poxa, você faz um processo aqui que me atrapalha muito lá na minha operação. A pessoa fala assim, mas eu faço porque a gente aprendeu, sempre foi dessa forma, mas que forma que eu posso fazer que vai te ajudar? E simplesmente assim, às vezes você explica para ele e vai melhorar o processo dele, às vezes ele fazia de uma forma que era mais difícil, achando que estava fazendo certo, né? E quando vocês conversam, acaba facilitando para ele e você também vai ter o teu processo facilitado. Eu já vi isso acontecer muito, assim, processo que a pessoa fala assim, nossa, mas eu faço desse jeito, para mim é tão complicado, o jeito que você está me pedindo é até mais fácil. Então, vocês vão ficar impressionados se vocês conseguirem fazer essa comunicação, né, esse exercício, com tanto de coisa que vocês vão resolver. Ô Gomes, se não tiver comunicação, é muito problema. Se não tiver comunicação, é muito problema de validade. Nesse caso aí precisa de entender o que você quer dizer com esse problema de validade, porque o problema de validade também passa desde o momento da compra, da regra que você coloca com o teu fornecedor, de só receber com X meses de validade que você vai aceitar. Se estiver abaixo disso, você nem recebe, né? Você já devolve, isso está dentro da operação. Então, falando até, né, do processo de recebimento de materiais, é você ter esses procedimentos também, né, essas regras bem definidas, né? Falando em validade. Lá no medicamento a gente tinha isso, a gente não recebia medicamento com menos de 1 ano para vencer, então tinha que estar acima de 1 ano, né? Porque a gente não queria correr risco. Os nossos clientes também muitas vezes não aceitavam medicamentos com validade baixa, né? Já próximo a vencer. Então você tem que ter essas definições muito bem definida, e aí, né, um WMS faz esse trabalho para vocês, né? Lógico, tem que alimentar direitinho dentro do sistema a validade, e fazer o FEFO, né? Que é o primeiro a expirar, né? O primeiro a vencer, o primeiro a sair, né? Então você tem que ter esse cuidado também. É um outro processo de recebimento de materiais de ter isso. Você tem produto que tem validade, isso está no sistema, né? É feito a FEFO, né? Que é o primeiro a vencer, o primeiro a sair. Então isso tudo é importante. O Ediel, terminei faz 1 mês o curso de tecnologia. Show de bola, gente. Como eu falei, o conhecimento nunca é demais, é bom porque ele te dá uma noção do que você vai encontrar, te ajuda também a saber onde buscar quando você encontrar um problema, e o legal também é você buscar sempre informações novas, né? Buscar experiências, troca de experiência, igual a gente está fazendo aqui, né? Preto Noronha. André, subi um depósito de uma rede de supermercado, mas tenho dúvida de como organizar os produtos. Consegue auxiliar? Então, Preto,
Tem até 2 alunos que são de supermercado, de rede de supermercado, está sendo uma experiência super bacana, né? Que eu não tive essa experiência. Mas a organização básica é o que eu falo, é a forma que eu estudei no meu curso. Eu começaria, principalmente na tua parte de operação, igual a gente está falando do recebimento de materiais, né? Então, mapear o recebimento de materiais, como é que é a entrada. Deixa eu até falar agora, vou até ler menos aqui para baixo, deixa eu dar um panorama geral, né? Que já deu 1 hora quase aqui de live. Então, importante é o quê? Você mapear o teu processo. Então, criar lá, faz uma caixinha passo a passo, identifica assim, desde a chegada do material até a armazenagem desse. Essa é a operação de recebimento. O que acontece passo a passo? Então você tem lá a transportadora entregando. Então, poxa, o que acontece com essa transportadora entregando? Eu tenho muito caminhão parado, né, esperando para entregar, tem muita reclamação de motorista que está ali aguardando há muito tempo. Isso é uma falha, é um gargalo que você tem no teu processo, na tua operação. Então você precisa identificar um projeto que isso melhore. Como eu falei, um agendamento de recebimento já resolve isso. Porque se você não resolve essa questão de acumular transportador esperando para entregar, você gera vários outros problemas, que nem quem está responsável pelo recebimento vai ter que correr para poder liberar os caminhões, aí nessa correria nem sempre vai fazer uma conferência legal, então você tem risco de colocar a mercadoria errada para dentro, então tem vários malefícios. Por um outro lado, vai ter vários benefícios a hora que você implanta um projeto, igual um agendamento de recebimento, onde cada transportadora vai ter o seu horário pré-agendado. E aí você já recebe as notas XML com antecedência para fazer a conferência. Na hora que o transportador chegar, o pessoal que vai fazer o recebimento físico ali, ele só tem o trabalho de descer e talvez fazer a conferência cega ali, se já tiver esse processo. Enfim, você vai melhorando cada vez mais esse processo para ir melhorando, né? E conseguindo sempre melhorias. É o processo de melhoria contínua. Uma vez que você recebeu isso, né? Você liberou o caminhão, aí vai vir o processo de conferir, né? Fazer a conferência. Por isso que a gente falou, uma conferência cega, ele vai te ajudar a garantir que você está colocando para dentro do seu estoque realmente aquilo que é necessário. E aí, um outro processo importante é quando der erro, né? Quais são a tratativa? Então você tem um bom processo montado de devolução, né? Como é que é? Quais são as regras? Poxa, chegou aqui, chegou ao mercado, a gente dispensou a transportadora, que a gente só fez a conferência de volume, e agora a gente está fazendo as conferências das mercadorias e cega. Tá, o que acontece quando vem a menos? Como é que é o processo? Faz uma devolução, o fornecedor entrega na próxima carga a diferença, enfim, qual que é o processo, né? Veio a mais, o que eu faço? Eu negocio e mando emitir uma nota disso que vem a mais. Veio errado, produto trocado, poxa, ele vai me mandar o produto certo e eu vou mandar o produto errado para ele, mas isso vai vir com uma nova nota e eu tenho que fazer uma nota de devolução disso daqui para sair. Então isso é tudo, são todas regras, né? Então eu falo que é super importante ter um bom procedimento de devolução, porque normalmente quem está no dia a dia da operação, ele se perde ali, porque ele não sabe que tratativa que ele tem que dar. Então é importante quem faz a gestão, quem responde pelos estoques, já ter isso tudo bem definido, né? Então aí você fez esse processo, conferiu, poxa, como é que é a parte de liberação isso para armazenagem? Tem uma área específica onde vai ter o responsável que vai vir, vai pegar isso e levar para lá? Você tem uma área própria para deixar o material que está esperando para ser devolvido, tem uma área própria para aquele material que você está aguardando a decisão de alguém, um comprador, um material que veio a mais, se vai ficar com isso, né, se vai fazer uma negociação para ficar ou se vai fazer a devolução. Então também como é que é a estrutura ali do layout, né, para você armazenar ali esses materiais que tem que ficar aguardando ali um outro processo, né, que seja o processo para ir armazenar. Né? Então como é que cada processo desse a gente tem que identificar ali como é que acontece e identificando o que pode ser melhorado, né? E aí até o processo de ser liberado ali o material. Então são poucos processos, aqui eu estou fazendo um resumo geral, mas são processos importantes que quando você vai olhando, analisando, você consegue aplicar um monte de melhoria. Que a gente foi falando aqui, o agendamento de recebimento, uma importação de XML, uma conferência cega, né? Eu ter um bom layout ali para
para identificar o material que eu vou fazer a conferência, né, pelo relatório, porque às vezes eu recebo muita coisa e na hora que eu armazeno fica tudo muito espalhado, na hora que eu vou buscar o material para fazer a conferência eu não consigo encontrar ele, então como é essa minha organização, né? É claro que o agendamento, o ideal é que você agende para ter um processo onde você recebe, consegue fazer a conferência cega e já disponibilizar para armazenagem antes de chegar o outro material, né, ou outra transportadora, que aí você tem um fluxo bem contínuo para liberar. Uma loja vai inaugurar em dezembro. Você tem que organizar esses processos. É bastante coisa, Preto. Numa live fica difícil de falar. Tem que estruturar o teu estoque aí, como é que é todo as tuas políticas, teus procedimentos. Vamos ver. Bastante gente que entrou depois. O Caio aqui, trabalha com SAP, é muito bom para esse serviço. Sim, o SAP, que eu falei, ele é bom e ele é bem robusto, né? E você tendo os processos bem maduros para usar ele, show de bola. A dificuldade dele é se você tiver um processo que é muito específico da tua realidade, aí para customizar alguma tela, algum outro procedimento, ele é um pouco mais complicado e caro, né? Para você fazer essas customizações, diferente do TOTS, que ele já ele tem uma linguagem mais fácil, muitas vezes a própria TI da empresa já consegue fazer essas customizações. Então, depende muito de realidade a realidade. O Caio falando já trabalhou com SGI, muito bom também, eu não conheço, mas é o que eu falo, vários sistemas aí é bom, você tendo um bom processo, gente, qualquer sistema, você consegue montar um sistema no Excel. Ediel, somos pegos de surpresa quando chega a mercadoria, então, é isso que não pode, né, isso tem que estar bem alinhado, né, os processos, não existe isso de ser pego de surpresa, né. Tem que ter ali uma informação do que está chegando. Se você tem um agendamento e isso é bem robusto, chegou uma coisa de surpresa, no mínimo você vai chamar a atenção de quem comprou e não orientou que tem que ser agendado, né? Então, essa comunicação é super importante e os processos ser bem estruturados e todo mundo conhecer eles, né? Para evitar essas surpresas. Meu Preto, muito obrigado, André. Clareou minha visão, vou fazer esse mapeamento. Isso já ajuda bastante. Tem alguns vídeos que pode te ajudar lá também de organização do estoque usando PQR lá no YouTube. Dá uma olhada nos vídeos lá que pode te ajudar. E uma gestão de estoque é muito bom fazer a curva ABC e muito importante a comunicação. Perfeito, Gomes, como a gente falou, né? Não só a curva ABC, como tem a curva PQR, tem a classificação 1, 2, 3, tem várias XYZ, várias classificações que quanto mais a gente usar, né, a gente souber para que a gente precisa, a gente categorizar as nossas necessidades, isso facilita na gestão, é show de bola. O Caio, um dos problemas que tem no dia a dia é quando o pedido de compra vem com diferença com relação à nota fiscal, pois o fluxo de aprovação dentro do DAP. Aí essa questão de fluxo de aprovação, né? Às vezes até foi comprado, mas já foi liberado para o fornecedor antes de ter aprovação. Alguma coisa está errada, né? Só pode liberar a compra depois que tiver aprovado. Por isso que existe um fluxo de aprovação. Então, se está mandando para o fornecedor antes de ter aprovação, tem um erro lá antes, que isso já vai ser identificado. Se você tem um agendamento e está recebendo essa nota antes, já é identificado antes mesmo da mercadoria chegar fisicamente com vocês. Então, mapear isso, Caio, entender, né, onde que está a falha. E aí sentar com as pessoas e falar assim, ó, está chegando, a gente está tendo que deixar isso aqui parado, né, ou muitas vezes não sabe o que tem que fazer, né, às vezes recebe, fica parado, correndo o risco do fornecedor não aceitar a devolução depois. Enfim, você tem que entender onde está a falha e resolver. Não tem muito milagre, não. SAP é muito burocrático, cara. É isso aí, é o que eu falo, né? Ele é bem burocrático por conta disso, né? Ele foi desenvolvido ele é bem travado, né? Ele foi desenvolvido para garantir qualidade na informação que é colocada nele, né? É muito difícil alguém fazer falcatrua usando SAP, sabe? Teve uma vez numa empresa, não vou comentar qual, né? E a gente usava o SAP e fica tudo registrado. Então uma vez que ficou registrado, ninguém consegue apagar. E teve 2 pessoas que conseguiu, né, ainda fazer rolo, e aí eles usaram, era um programa, uma tela, agora eu não lembro qual que era o nome dela, mas não era liberado para qualquer um. E era uma tela onde a pessoa conseguia transferir material de códigos diferentes, ou seja,
Ele poderia pegar um material caro, que é o que ele fazia, pegava às vezes um produto eletrônico que é caro pra caramba e transferia para um código de uma caneta Bic, vamos supor. E aí ele pegava esse produto caro, eletrônico, punha no bolso, levava para casa e vendia mais caro. E o estoque ficava certo, porque na verdade ele ia pegar uma caneta, punha lá, beleza, o estoque de caneta estava certo. E dava saída para o estoque de caneta desse produto caro aqui. Só que numa das auditorias descobriram isso e não teve nem conversa, né? Foram mandados por justa causa. Então o SAP ele é bom porque o cara não consegue fazer rolo. Se ele for fazer rolo, vai ficar registrado em algum momento uma auditoria bem feita, ela identifica, pega e está registrado ali o nome. Por isso que no SAP, até em qualquer sistema, você tem que tomar muito cuidado quando você empresta o teu acesso, né, o teu nome e senha para outras pessoas, porque se fizer rolo, principalmente no SAP, vai ficar registrado no teu username, ali, no teu login, né? Então isso é muito perigoso. Então às vezes ele é burocrático, atrapalha muito o nosso dia a dia, porque ele não é tão flexível, mas em termos de controle, e aí quando a gente fala em empresa aí que tem filial para todo lado, né, para controladoria, isso ele é muito bom, por isso que ele é muito usado em grandes empresas. Isso implica muito no lançamento da nota, perfeito, cara, tem que identificar, cara, eu já passei por isso também, aí nas conversas a gente vai resolvendo. MB1B, cara, tá sabendo, hein? Acho que era esse mesmo, mas é um perigo isso daí, é o tipo de movimento, isso é BO, bem BO mesmo, Sandro. Histórico fica todo registrado, se não me engano 543 não sabe, tipo de movimento. É isso aí. O tipo de movimento aí vai depender de empresa para empresa, né? Cada um codifica da forma ali que vai construindo. Então, gente, já deu aqui mais 1h10 de live, tá super bacana essas lives, tô ficando super satisfeito, né? A gente no bate-papo aqui, a gente vai trocando ideia. Para fechar aqui, o que eu queria deixar aqui como mensagem final. É isso, gente. Olha a operação. Hoje a gente falou do recebimento de materiais, né? Falei ali de um projeto que eu acho que é simples e que ajuda várias coisas dentro do recebimento, mas não finaliza nele, né? Então você tem que olhar lá, recebi, beleza, estou com isso agendado, está bem organizado. Qual que é o meu próximo processo? O meu próximo processo é fazer a conferência das mercadorias dentro dos volumes. Né? Como é que está isso? Eu vou implantar um processo de conferência cega, eu vou pedir um investimento em coletor para fazer essa conferência. Né? Aí depois desse processo, como é que está o meu processo, o meu procedimento de devolução, né? Quando acontece alguma coisa errada nessa conferência? Quais são as tratativas? Quais são as regras? Como é que está o meu layout? Né? Como é que estão meus equipamentos para fazer esse recebimento? Então são vários pontos que você vai identificando e dando uma atenção especial. Porque é o que eu falo assim, muitas vezes eu vejo nas empresas, os profissionais não têm uma visão tão legal, assim, tão legal, não, como é que eu poderia falar assim, uma visão estratégica do recebimento de materiais. Muitas vezes a gente identifica que o recebimento de materiais é receber a mercadoria, conferir e guardar, só que tem tantos processos ali, tantos processos nessa operação, né? A conferência, a entrada da nota, né? O que vem errado, né? O que faz, a quantidade, validade, tudo isso, né? São vários pontos ali e você vai ver se você descobre e consegue resolver vários problemas que você está tendo estresse no dia a dia sem precisar, né? Então fica essa minha dica do recebimento de materiais. Ele é dentro do pilar, ele está dentro do meu indicador de qualidade operacional, né? Na forma do estoque enxuto, a gente discute 10 pontos ali que eu identifiquei que são importantes dentro de uma operação de recebimento. Claro que sempre pode ser acrescentado dentro da realidade de cada empresa, assim como um aluno meu, ele tem uma situação onde ele faz quarentena dos produtos recebidos porque o laboratório precisa de dar um relatório validando a qualidade. Então não é só análise ali de avaria, de quantidade, tem que vir também uma análise de laboratório para poder liberar para armazenagem. Então é um processo a mais, então aí você tem que ter uma organização de estoque. Uma das dicas que eu dei para ele era então ele endereçar o estoque desse recebimento em quarentena. E ele falou assim, nossa André, isso me resolveu um monte de problema, porque quando ele recebia do laboratório o relatório liberando para armazenagem, os colaboradores deles tinham dificuldade para identificar onde que estava aquele material que foi liberado. Aí quando ele fez o endereçamento, já vinha a liberação, ele sabia que estava lá na rua X,
né, coluna Y lá, enfim, o endereçamento que ele criou. Então são dicas simples que você vai resolvendo. Tudo anotado agora, é hora de organizar e pôr em prática. Isso aí, Adriano. Então é isso. Um abraço e sucesso para todos aí.